Boa noite, companheiros. Uma vitória mais do que justa, né? Não tem nem o que debater, o que discutir. O grande problema da Espanha hoje foi esse arame liso, né? Que cerca e não machuca, né? Impressionante. Precisou de 20 finalizações para fazer um gol. O Martins fez ótimas defesas. No segundo, já na prorrogação, fez uma espetacular na cabeçada do Nico Williams, a melhor defesa da Copa do Mundo, na minha opinião. Merino perdeu um gol de cabeça e não se perde, logo na sequência. E aí vem o gol no segundo tempo da prorrogação, que o Ferro Torres consegue marcar. E aí a Argentina já não tinha muito o que fazer, ainda tentou no desespero, porque aí a Espanha recua e a Argentina consegue se aproximar da área espanhola e criar ali no desespero uma outra situação. Enquanto a Espanha controlava o jogo, subia suas linhas, trabalhava no campo de ataque, a Argentina era incapaz até de passar do meio campo durante longos minutos. Então foi uma atuação decepcionante da Argentina, muito fraca, numa final de Copa do Mundo especialmente, um time que deveria ter feito mais, e uma atuação da Espanha dentro da sua proposta, com a identidade de jogo dos espanhóis, muito semelhante ao que eles fizeram em 2010, mudou toda uma geração, né? Outros jogadores, mas a forma de jogar é muito semelhante, porque é assim que eles jogam. É assim que joga a seleção da Espanha. Posse de bola, paciência para construir as jogadas, só que poderia ter sofrido menos, e poderia ter vencido até no tempo normal. Mas a vitória é justíssima, é o título do jogo coletivo, né? Essa Copa dificilmente pode até eleger como melhor da Copa o jogador espanhol, para associar o melhor da Copa ao campeão. Mas você não encontra um destaque individual. O jogo coletivo mesmo. Um ou outro jogador pode se destacar um pouco mais, o Rodri, liderança no meio campo, muita vitalidade, força física e boa técnica, né? Jogador realmente muito bom. O Lamine Yamal pelos lampejos, o Ferran Torres pelo gol. Você vai encontrar alguns jogadores que você pode destacar, mas é o jogo coletivo, é a vitória do jogo coletivo de fato. Muita gente que não gosta, reclama, acha que é chato, que é monótono, mas a Espanha tem identidade de jogo. Eu vou repetir o que eu falei aqui há alguns dias. Na Copa do Mundo, em que o Brasil rejeitou peremptoriamente a bola, não quis a bola, deu para o adversário para tentar jogar no erro, foi assim que jogou a seleção brasileira desse Mundial. O campeão é o time que ama a bola de paixão, que dela não abre mão, que é a Espanha. Ô Mauro, deixa eu voltar com você diretamente dos Estados Unidos, justamente para trazer essa reflexão. A gente tem aqui o hábito, no Brasil como um todo, de achar que o time vencedor ele tem uma fórmula e que por isso tem que copiar. Não é esse o caminho. O Brasil tem que fazer as coisas da sua forma. Mas pegando essa seleção espanhola, o que de bom, de positivo dá para tirar? E é claro, mesclando com o que o Brasil tem em termos de característica, com o que o Brasil tem em termos de cultura. Porque a gente vê uma seleção espanhola que a gente destaca, é claro, o estilo de jogo que é sempre o mesmo. Seja com um elenco mais glamuroso, podemos dizer assim, como era o da Copa de 2010, com Sérgio Ramos. Claro, ainda esses nomes cresceram muito depois daquele título, mas já eram nomes, pelo menos, já muito falados, já muito comentados. Sérgio Ramos, Iniesta, Xavi Hernandes, Xabi Alonso, enfim, uma série de jogadores, Iker Casillas, e um elenco que a gente compara com hoje, que não tem todo esse glamour, talvez, da seleção espanhola. Tem o Rodri ali, mas jogadores que são mais operários, talvez, dentro dos seus contextos até de clubes, Fabian Ruiz, o Dani Olmo, o próprio Cucurella, que jogou uma barbaridade também nessa Copa do Mundo. O que dá para se pegar dessa seleção espanhola de lição para a seleção brasileira? Claro, sem copiar, porque aqui no futebol de clubes mesmo, se ganha um técnico português, vem todo mundo, contrata técnico estrangeiro, técnico português. Se ganha um técnico experiente, vai todo mundo e contrata técnico experiente. Se ganha um jovem, aí muda. Todos os outros times contratam técnico jovem. Sem querer replicar uma fórmula, mas o que dá para tirar de lição dessa seleção espanhola que conquista a Copa de 26, que talvez a gente possa puxar para o futebol brasileiro também? Copiar. Exatamente isso, copiar. De que maneira? Primeiro, não recusando a bola. Como é que o campeão brasileiro da Libertadores jogava no passado com o Felipe Luiz? Com a bola. Como é que o Flamengo se defendia? Com a bola. Ganhou os 2 títulos mais importantes com a bola. Fazendo questão da bola. Quando você tem a bola, você está se defendendo com ela. O adversário não faz gol em você. O futebol brasileiro tem uma tradição de quê? Jogadores técnicos. Pode ser a pior geração, não é o caso da minha opinião, mas pode ser a pior geração de jogadores brasileiros, eles terão qualidade para, sim, bem treinados, terem a bola, retendo a bola. Esses jogadores da Espanha, você acabou de falar, eles não são nomes de sucesso absoluto, retumbante, mas são ótimos e bons jogadores, bem treinados, que sempre estão o quê? Bem posicionados para tocar, fazer a bola girar e o adversário não pega na criança. Por que o Brasil não joga mais assim? Por que o Brasil não tenta jogar assim? Porque os técnicos brasileiros, o Felipe Luiz foi uma exceção, em geral, viraram técnicos de jogo reativo. Desde o Muricy lá, que foi tão elogiado merecidamente pelos títulos, mas o legado do São Paulo do Muricy não é bom.
3 zagueiros, 2 volantes, joga no erro do adversário, bola parada, Jorge Wagner e tal, uma jogada, uma cabeçada, uma falta, Rogério Ceni. Mas um time calçado na defesa. Legítimo jogar assim. Mas, a partir daí, Felipão, Muricy, campeões. Mas o Brasil foi se descolando do quê? Da sua capacidade de ter a bola, trabalhar com a bola, dominar o adversário com a bola. Que foi o que faltou à Argentina, que também tem uma tradição de toque de bola, e o outro foi incapaz de tê-la, trabalhar e construir jogadas. Uma vergonha a atuação da Argentina, na minha opinião, hoje aqui. E a Espanha faz o quê? Ela joga com a bola, porque ela tem bons jogadores. Ela passou a desenvolver bons jogadores. A nova geração também tem bons jogadores. Qualquer time organizado consegue trocar passes. Se os jogadores forem de um bom nível, eles vão trocar passe ainda melhor. Se você tem a bola, você está se defendendo com ela, você já tem um bom caminho andado. A seleção brasileira desse ano, essa Copa, ela recusou a bola. Ela ofereceu, ela deu a bola até para a Escócia, até para Haiti em dado momento, para jogar no erro. E foi assim que jogou contra a Noruega, na justa eliminação, por uma equipe que pode ser a melhor geração da história do futebol norueguês, mas é a Noruega, gente. O Brasil tem, no geral, jogadores bons, tão bons ou melhores, independentemente das posições, mas foi uma proposta de jogo totalmente inadequada, na minha opinião, de um técnico que tem a opção do jogo reativo como característica do Real Madrid nos últimos tempos, mas que eu imagino que pudesse ser capaz, ou que possa ser capaz, né, de fazer alguma outra coisa. Não precisa ser uma coisa tão obsessiva como a Espanha, que não abre mão da bola, mas recusar a bola é fugir da essência do futebol brasileiro, que é o futebol de qualidade, o futebol de boa técnica, de jogadores que sabem o que fazer quando ela está nos pés. E o Brasil passou a recusar. O Brasil passou a venerar, inclusive, técnicos de fora que jogam sem a bola. A imprensa esportiva elogia e rasga elogios desde que vença. E não tem espírito crítico, na maioria das vezes, para, independentemente de resultados, observar num olhar mais profundo o que aquilo ali está deixando de legado. O que está deixando de legado? Nada. É um resultado ali, imediatismo, perfeito, é uma maneira legítima de ser campeão, mas vai criando uma cultura, criou-se uma cultura de um jogo pragmático, um jogo de resultado e que passou a ser tolerado como algo bom. Não é. É algo satisfatório para aquele momento. Mata a sua fome, mas não é um banquete de bola. E a Espanha, apesar dos fiascos em Copas recentes, ela não abriu mão da sua convicção. Nós vamos jogar assim. Nós jogamos assim, desde a base. E aí os garotos vão subindo e formam um time que hoje aniquilou a Argentina, que chegou grandona nessa final, porque foi gigantesca na capacidade de superação e com bons jogadores. Aí o Brasil não tem lateral. Quais são os laterais da Argentina? Montiel e Tagliafico. Tagliafico tem mais ou menos a idade do Danilo. O Montiel é muito melhor do que o Douglas. O Molina é muito melhor do que o Douglas. Não. Mas a Argentina foi um time mais organizado que o Brasil, mais competitivo. E a Espanha mais ainda. A Espanha muito mais. Muito mais. Foi a vitória do jogo coletivo. E eu acho que o futebol brasileiro tinha que copiar no sentido de escolher como é que nós vamos jogar. E aí formar uma espinha dorsal para que desde a base se jogue assim. Mas para isso, você tem que contratar pessoas que empreguem na base técnicos qualificados. Não um amigo, parceiro, cara, gente boa. O que o Ramon Menezes fez na carreira para ter na seleção de base? E ainda treinou inteiramente a profissional. Nada contra ele. Mas veja o currículo dele nos clubes por onde passou. Qual a experiência que ele teve, qual foi o grande trabalho que ele fez. Estou citando o Ramon, que é o mais recente. Nada contra o Ramon, mas o trabalho dele não justifica. A base tem que ser entregue a profissionais que saibam trabalhar com os meninos, que sejam bons selecionadores, que eduquem esses garotos futebolisticamente para que eles joguem o futebol que alguém quer, que alguém queira. O Brasil não sabe o que fazer. E vai trocando de técnico de forma aleatória. Fica muito claro isso pela troca que envolveu o interino depois do Tite. Tite jogava com a bola. A seleção brasileira do Tite era muito melhor do que a desse ano. Não sofria. Alisson não trabalhava como trabalhou esse ano. Tinha posse, tinha organização, mas ele cometeu erros crassos que decretaram a eliminação e acabou fracassando. Entre outras falhas aí que a gente já discutiu muito sobre isso. Mas o time era mais organizado. O time era mais competitivo até. O time do Tite. Nas 2 Copas do Mundo. Mas em 2 jogos que ele foi muito mal, o Brasil perdeu para a Croácia e para a Bélgica. O Brasil regrediu nesse período, porque teve depois o interino, e depois o Diniz também interino, mas com uma proposta de jogo específica, que não tem nada a ver com a atual, e participou desse ciclo, e depois o Dorival, que é um outro estilo. Então, por que o Dorival foi para a seleção? Porque ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, no São Paulo e no Flamengo. Então ele ganhou, ele vai. O Diniz, ele ganhou uma Libertadores, então ele vai. Não pode ser por isso, gente. Tem que ser porque você encontra alguém que vai desenvolver um trabalho específico que você
queira, que seja trabalhado, pensado, planejado. Não existe isso. A gente nunca sabe nem quem vai ser o presidente da CBF ano que vem, porque muda toda hora. Já mudou tantas vezes, automaticamente pode mudar as pessoas, pode mudar tudo. Quem é o diretor esportivo da CBF? É o Rodrigo Caetano. Eu posso estar enganado, mas eu só vejo o Rodrigo Caetano como um dirigente para a questão do dia a dia, ali, burocrática, contratar jogador. Ele tem discussões técnicas com o treinador da seleção brasileira? Ele tem condições de sentar à mesa com o Ancelotti e, por exemplo, questionar o fato do Brasil trocar menos passe, tocar na bola menos do que no Uruguai? A gente teve um probleminha com o nosso Mauro César Pereira, mas daqui a pouquinho ele retoma a conexão e já volta com a gente no nosso Canelado. Enquanto isso, ô Piperno, para a gente falar também dessa Espanha, se a gente elogiou a atuação do técnico Scaloni pela Argentina em 22, acho que o técnico De La Fuente também merece os seus louros nesse título espanhol, porque também vai ajustando o time. Começa com aquela atuação ruim contra Cabo Verde, vai mudando a equipe, o Pedro Porro ganha a oportunidade no time titular e depois não sai mais e faz grandes partidas, o Pedro Porro. O Dani Olmo também entra no time titular, o Baena entra no time titular e mais pra frente o Pedri, que não tá bem, também sai, entra o Fabian Ruiz para formar o meio campo com o Rodri e com o Dani Olmo. O De La Fuente também, sabendo que é um cara que passou por toda essa trajetória nas categorias de base da seleção espanhola, que conhece muito bem as suas peças, que trabalhou com vários ali durante muito tempo, e seguindo essa filosofia espanhola de jogar futebol, ele teve uma leitura também perfeita do que a Espanha precisava para chegar onde chegou, né, Piperno? Bom, sem dúvida, você está absolutamente correto. Agora, eu vou até complementar uma informação que o Vamp deu, informação passada para ele pelo nosso diretor, Tonho da Lua. O nosso Tonho da Lua. É que esse dado de 1966, ele se refere ao período em que a Opta começou os seus levantamentos estatísticos. Então é de 66 para cá. Mas, na verdade, de 66 para trás, todo mundo finalizou a gol, tanto que todo mundo que perdeu também fez gol em final. Né? Argentina em 30, Tchecoslováquia, Hungria, Brasil em 50, Hungria em 54, Suécia em 52 e a Tchecoslováquia em 58? Só 58 e a Tchecoslováquia em 62. Ou seja, todo mundo que perdeu fez gol. Logo, todo mundo finalizou. Então, dá para dizer, sim, que a Argentina é a primeira seleção em 23 Copas do Mundo a não ter finalizado nenhuma vez. Isso é um dado... Pareceu o Palmeiras na Libertadores. Eu estava pensando nisso. Verdade. Palmeiras Também, na hora que ele falou, eu falei pensei a mesma coisa. E assim, quando a gente trabalhou no Espanha e França, uma das coisas que se disse no final do jogo foi: o Mbappé hoje não conseguiu jogar. A Espanha, ela tinha estratégia, porque o jogo de posse da Espanha também é uma forma de se defender. Quando a Espanha tem a posse, ela não permite que o adversário ataque. Então, o Mbappé não jogou